Tá, agora o último problema que está faltando para a gente analisar é o lançamento oblíquo com a resistência quadrática, né? O termo quadrático de resistência, menos, acho que não chama de B não, é menos C vezes modo de V ao quadrado. V ao quadrado. Bem, vamos analisar esse mesmo problema. Tá, qual que é a particularidade desse problema com relação aos outros? Todos os outros três problemas, as duas quedas livres e os lançamentos dos projéteis, a gente conhece a solução analítica, né? É possível obter a solução analítica daqueles problemas, ou seja, é possível obter uma função v de t, é possível obter um y de t e no lançamento oblíquo ainda um x de t, né? Alguns problemas a gente não consegue resolver analiticamente as equações diferenciais. Para esses problemas a gente tem que utilizar métodos numéricos que nos permitam evoluir o sistema, né? Fazer a evolução do sistema para tentar obter a solução dele. Tá, existem vários tipos de métodos mais e menos precisos e que precisam de mais e menos cálculos. Eu não vou entrar no detalhe desses algoritmos, mas é um campo bastante vasto, mas a gente vai utilizar um método chamado de Runge-Kutta para fazer a evolução desse sistema, né? Obter uma solução de uma equação diferencial de evolução temporal, né? Um sistema físico que está evoluindo no tempo, sem saber, sem utilizar nenhum método para conhecer a solução analítica, né? A gente vai obter a solução numérica. Então, assim, como é um método numérico, a gente tem que definir as constantes numéricas. Então, a gente não vai obter soluções em que, em termos de V0, de θ, nada nesse sentido. A gente tem que definir os valores. Então, o problema é que a gente está definindo, como naquele lançamento oblíquo anterior, né? A velocidade inicial de 15 metros por segundo e o ângulo inicial, θ, de 45 graus, tá bom? Aquelas constantes, o diâmetro da gota, a massa dela e todos os outros coeficientes que vão determinar a intensidade da força de resistência vão ser iguais. Da mesma forma, a aceleração da gravidade, 9,8. Esse vai ter o mesmo valor. Tá. Agora a gente precisa definir os valores, né? Então a velocidade x inicial ela vai ser dada pela velocidade v0 vezes o cosseno de θ. Aquela mesma figura que eu fiz anteriormente, né? v0 cosseno de θ, e aqui é v0 seno de θ, tá bom? Então, a velocidade inicial y também, o valor está aqui, né? v0 seno de θ. Essa função float, ela é só para nos garantir que ele vai me fornecer o valor o valor numérico, não vai colocar em termos de nenhuma constante, tá bom? Não vai colocar em termos de π, nada desse sentido, tá? Ele vai fazer o cálculo mesmo aproximado, mas ele vai me dar o valor numérico, a gente precisa dele. Tá, para fazer a evolução, a gente vai utilizar esse método de Runge-Kutta, que na verdade ele já é uma função implementada no sistema, que é essa função RK. O que eu preciso fornecer para essa função? Eu preciso fornecer a equação diferencial, as condições iniciais dela, as variáveis que eu quero obter, né? As variáveis que eu quero saber qual é a evolução delas, e qual é o tempo, né, sobre o qual eu vou evoluir o problema. Então, ela vai me retornar tudo isso que eu quero nessa variável data, que é o nome que indica que todos os dados estarão ali, né? Então, toda a evolução de x em função do t, do y em função do t, da velocidade x em função do tempo, da velocidade y em função do tempo vão estar dentro dessa variável data. Tá? Agora, diferentemente do que a gente fez anterior, no caso anterior ele me dava uma função do tempo, né? É uma função do tipo exponencial.
é uma função que tem um termo linear. Agora ele não vai conseguir me dar uma função, ele vai me dar a posição para diversos valores de tempo. É como as medidas experimentais que a gente faz, né? Quando a gente fez aquela análise no tracker do vídeo, né? Ele dá para cada instante de tempo um ponto onde o objeto vai estar, onde o corpo vai estar. Então aqui é algo semelhante, né? Ele vai me dar a posição e a velocidade em cada instante para determinados valores de tempo. Então aqui, quais são as derivadas, as equações? Primeira equação, ele fala o seguinte, olha, v de x, a velocidade na direção x, é a derivada de x com relação ao tempo. Então, por isso aparece vx aqui. A segunda equação, vy é a derivada de y com relação ao tempo. Segunda equação, está aqui. Terceira equação, ele me fala o seguinte, olha, menos c vezes a raiz de vx ao quadrado mais vy ao quadrado, tudo isso dividido por m, é igual à derivada de v na direção x com relação ao tempo. Como assim? De onde que veio essa equação aqui? Bem, eu sei que massa vezes aceleração é igual a força, né? Agora fazendo isso na direção x, então vai ter a força resultante na direção x. Então é massa vezes a derivada da velocidade na direção x. Quem é a força na direção x? Vai ser menos c vezes a velocidade ao quadrado. C vezes a velocidade ao quadrado. Só que o nosso problema é que a gente está utilizando a velocidade na direção x e a velocidade na direção y. Mas quem que é a velocidade total? A velocidade ao quadrado é igual a velocidade x ao quadrado mais velocidade y ao quadrado. Certo? Então, aqui eu tenho o módulo da velocidade vezes a velocidade na direção x. Algo semelhante, aliás, vezes vx. Algo semelhante vai ter na direção y, só que agora vai ter a aceleração da gravidade. Tá? Então, essas duas últimas equações são equações do movimento na direção x e na direção y. Tá, agora o que eu preciso fornecer? Eu quero que você obtenha x em função do tempo, y em função do tempo, a velocidade vx em função do tempo e vy em função do tempo. Tá, preciso fornecer quais são as condições iniciais. Quais são? A posição inicial é igual a zero, tanto em x quanto em y. A velocidade x inicial é o vx0, que eu defini ali atrás, né? Que está definido aqui. E a velocidade y inicial é aquela que eu defini ali atrás. Então, eu dei todas as condições iniciais. Eu dei a posição e dei a velocidade inicial. Bem, e o tempo? Bem, eu quero que o tempo vai de 0, vai começar no 0, no início do movimento, e vai até o 3. Vou estudar o movimento de 0 até 3. Só que eu preciso fornecer um passo, né? Ele não vai calcular o tempo, a evolução dele é contínua, né? Eu não consigo evoluir para todos os instantes. Então, ele vai evoluir em intervalo de 0,1. Então, de 0,1 em 0,1 segundo, ele calcula novamente. Quando a gente faz esse cálculo, a gente chega a uma solução, tá? Tá feito o cálculo aqui. Exemplo dos dados, né? Olha só. Para o quinto valor de tempo, ele guardou esses dados aqui. Quais são? 0,4 é o tempo, né? Então, o tempo inicial ele começa no 0. Somou mais 0,1, foi para 0,1. Depois 0,2, depois 0,3, 0,4. Então, esse aqui é o primeiro registro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto registro do tempo. Então, no quinto registro do tempo, o que eu tenho?
Eu tenho que o tempo é 0,4, o x é 2,69 alguma coisa, o y é 2,08 alguma coisa, o Vx é 2,69 e o Vy é 1,81 alguma coisa. Ele registrou 31 dados temporais e agora a gente vai fazer os gráficos para ver qual que é o comportamento, né? Deixa eu só fazer um outro cálculo aqui. Para a gente visualizar esses dados, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Tá, aqui é algo... Essa parte inicial aqui é mais da programação, como construir uma lista dos dados, tá? Para reorganizá-los. Mas aqui o que interessa para a gente é a construção do gráfico, né? Construção do gráfico, a gente vai plotar esse gráfico. Tá, eu fiz o cálculo para intervalo de tempo de 0,1 ou de 0,001. Os dois vão dar o mesmo gráfico aqui, ó, aparece uma curva só. Então, esse aqui é o comportamento do lançamento. Olha, ele sobe e depois desce um pouco. Tá? Então, ele atinge a origem novamente aqui no tempo que está entre 1 e 1,5 segundos. Né? 1 e 1,5 segundos. A gente quer determinar quando é que isso acontece. Eu vou... como eu não tenho uma função, eu tenho só os pontos, eu vou ajustar esses pontos por uma função. Tá? A gente vai fazer isso com essa função aqui, tá? Spline. Ela que vai fazer o ajuste dos pontos temporais para uma função. Fez o ajuste. Aqui é o gráfico, né? Tem o mesmo comportamento. Veja que o gráfico é praticamente o mesmo. Só para a gente encontrar quando é que ele atinge o solo, né? Quando é que ele passa pelo zero novamente, é aquele mesmo procedimento. Find root, encontra a raiz do y quando o y é igual a zero. Né? Então eu vou procurar um intervalo que está entre 1 e 2. Ele pediu para procurar entre 1 e 2 aqui. Deu em 1,32 segundos, aproximadamente, 1,33. É o tempo que ele leva para atingir. Agora a gente pode querer fazer, né? Só para a gente comparar o tempo que ele atinge o solo com quando a gente fez o lançamento oblíquo com a resistência linear. Lá foi de 2,11 segundos. 2,11 segundos. Aqui de 2,11, aqui foi 1,33 segundos. Né? Então tem uma diferença bastante considerável. Aqui agora eu vou fazer o gráfico da trajetória e comparar com aquela sem resistência. Olha só, as mesmas condições iniciais. Esse gráfico menorzinho aqui, eu estou fazendo o gráfico da trajetória considerando a resistência quadrática, que a gente acabou de obter o resultado. Esse maior aqui, que ele sobe bem mais e tem um alcance bem maior, é se a gente desprezar a resistência do ar. Então veja que há a diferença muito grande, né? Tanto a altura máxima, que está aqui pouco mais de 2 metros, e o outro aqui está em torno de 6 metros, e o alcance que, para o caso da resistência quadrática, está um pouco maior do que 5, e o outro está, sei lá, próximo de 24, 23 metros. Então, em alguns problemas, a gente tem que fazer essas considerações. Bem, isso daqui foi só para ilustrar uma aplicação do uso de software, né, para a gente resolver problemas de física. É isso.